Olá, bom dia, bem-vindos a mais um ao final da semana. Hoje queria falar convosco de 3 pontos. Queria referir-me ao discurso de António Costa na tomada de posse do novo governo. Queria também falar de uma coisa que falo aqui um bocadinho recorrente, é na sociedade de tribos que estamos a viver. E por fim queria falar do ego do nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Ora bem, António Costa tomou posse no novo governo de maioria absoluta. Era esperável, ou era expectável que neste governo houvesse alguma ambição, porque se Costa tivesse vontade de fazer coisas, tivesse um plano, tinha uma maioria que lhe iria permitir fazer esse plano. Pois foi um discurso sem chama e foi um discurso, digamos, de mais do mesmo. Mas Costa, que não é uma pessoa bem formada, portanto, ainda aproveitou para dar umas alfinetadas ao governo de Cavaco Silva. Ou seja, Costa falou que havia os perigos da maioria absoluta, não se referiu aos perigos da maioria absoluta que houve com José Sócrates, em que se capturou os reguladores, capturou-se o sistema financeiro, queria-se capturar a comunicação social e se conseguiu em parte, mas foi buscar ainda portanto, e num governo do qual Costa foi cúmplice, mas foi ainda buscar aquilo que aconteceu no governo de Cavaco Silva. Depois deixem-me fazer um pequeno balanço do governo de Cavaco Silva. Esta semana fez 24 anos que foi inaugurada a Ponte Vasta Gama. Por acaso lembrei-me que Cavaco Silva deixou um conjunto de obras associadas. Sim, para mim também é claro que no período final da sua legislatura, Cavaco Silva estava rodeado de yes-mans e que o seu modelo estava esgotado. Mas, em democracia, no único período onde houve uma efetiva convergência com a Europa, onde houve essa convergência de forma sustentável, foi nos governos de Cavaco Silva. Eu, que era novo, tinha para aí 18 anos, quando Cavaco Silva, ganhei a ilusão que quando tivesse a idade que tenho agora, tipo 50 anos, já viveríamos num país que seria tão desenvolvido como os outros países europeus. Ou seja, o que teria acontecido se tivéssemos mantido o mesmo ritmo de convergência que tínhamos. Pois não. Para vos dar um exemplo, a seguir à queda de Ceausescu, visitei a Roménia de mochila às costas. A Roménia era um país extremamente pobre. Pois bem, pobre, com pessoas tristes, poluído, a Roménia está prestes a nos ultrapassar. Ainda para terem uma ideia de como é que Portugal tem vindo a decair, nós nestes últimos 20 anos perdemos 6 lugares digamos, no ranking europeu. 3 lugares perdemos com os governos de António Costa. Portanto, quando nos falam em manter o ritmo e tudo mais, deixem-me dizer um bocadinho, até vou ler, o que é que podemos associar a Cavaco Silva. Centro Cultural de Belém, Fundação de Serralves, Ponte de São João, Ponte do Freixo, Expo 98, Alta Europa, Alqueva, Vasco da Gama, Projeto do Gás Natural, Rede de Autoestradas, Plano de Erradicação das Barracas em Lisboa e no Porto, Aldeias Históricas, Defesa do Ambiente, Privatização da Comunicação Social, Construção de Hospitais e por aí fora. Digam-me uma coisa que podemos associar aos governos de António Costa. Portanto, a última vez que nós tivemos uma ilusão que iríamos ser um país da Europa desenvolvida, em que as pessoas não iriam ter que emigrar para ter salários decentes, foi com Cavaco Silva, gosto ou não dele, quer ele seja ou não elegante a comer bolo rei. Ok? Depois, em relação às sociedades de tribos, conforme eu não gosto da cultura de tribos que existe. Por exemplo, eu não gosto que uma pessoa, por ser homossexual, tenha que pensar de uma determinada maneira. Porque uma pessoa que seja homossexual não se define por ser homossexual, é um todo muito mais complexo do que isto. Uma pessoa, por ser branca ou ser negra, não se define por ser branca ou ser negra. É um todo muito mais complexo do que isto. E, a propósito destas sociedades de tribos, quero dar 2 exemplos, um que esteve, quanto a mim, bem e outro que esteve, quanto a mim, mal. Ou seja, Carlos Moedas recusou-se a hastear a bandeira do LGBT, portanto, do orgulho gay, na Câmara Municipal. Eu acho que fez bem. Fez bem porque essa cultura promove uma cultura de tribo que eu não acho que seja desejável. Quem pensa que teve mal? Gabriel Mitar Ribeiro foi chumbado como vice-presidente da bancada do Parlamento. Eu penso que fizeram mal em chumbar Gabriel Mitar Ribeiro, porque, obviamente, estão a ostracizar o Chega, e isto, deputados que estavam muito orgulhosos de terem levado para o poder
marxistas-leninistas e trotskistas. Portanto, mas agora, o que é que Gabriel Mitar Ribeiro veio dizer? Veio dizer que ele não foi eleito por uma questão de racismo, por ser negro. É evidente que isso não é assim, é evidente que isso é mentira. Gabriel Mitar Ribeiro não foi eleito porque era deputado do Chega. E qualquer deputado do Chega que se apresentasse não seria eleito. O Chega que diz que não há racismo em Portugal, portanto, vem ele fazer a história do choradinho do racismo. Por fim, numa nota muito breve, queria falar do ego do nosso Presidente da República e do terceiro mundismo à volta dele. É assim, quando Portugal joga, eu tenho mixed feelings, ou seja, gosto de ver os meus compatriotas satisfeitos, embora não ligue muito a futebol, portanto, gosto que o nome de Portugal seja elevado alto, portanto, quero que Portugal ganhe. E esse é o meu sentimento prevalecente. Mas quando vejo os emplastros todos, tipo os Marcelo, os Costa, os Ferro Rodrigues a colarem-se ao futebol, eu às vezes quase que prefiro que não ganhe para que isso acontecesse. O nosso Presidente, que foi de Falcon ao Porto para ver o jogo de futebol, que interrompeu pela flash interview, falando ainda antes do treinador. Nós não temos a noção do terceiro mundismo que isso é. E já agora, ainda bem que vamos ao Mundial, espero que um Presidente da República ou um Primeiro-Ministro só vá ver um jogo ao Qatar, se esse jogo for a final, onde isso justifica que ele vá.